Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra para edificar a sua mente, a sua fé. E eu peço a você, fica até o final do vídeo, deixa lá sua curtida, compartilha com quem estiver precisando da palavra de Deus, se inscreve no canal, vamos fazer esse canal crescer para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Então, o tema da reflexão de hoje é Deus não desperdiça processos. E nós vamos ler Ruth, o capítulo 1, de 19 ao 22, diz assim: Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali, chegando todo o povoado, ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Aqui é a história de Noemi e Ruth, não é? Noemi, ela, num tempo, ela saiu de Belém porque eles ficaram sabendo que aconteceriam situações muito difíceis ali em Belém. Então, fugindo de situações difíceis, eles foram para Moabe. Né? Um local completamente diferente, com cultura diferente, com uma religião diferente, eles adoravam outros deuses, e ela saiu dali com seu esposo e seus filhos. Por isso que ela diz: eu saí daqui com as mãos cheias. Ela saiu dali abençoada. Eles foram para Moabe, mas não era da vontade de Deus que eles saíssem, que eles fugissem daquele processo. Ainda assim, Deus permitiu que Noemi passasse por um processo junto com a sua família. Eles foram para Moabe. Aconteceu depois do seu esposo vir a falecer. Ela tinha os dois filhos se casaram, mas depois também eles faleceram e não deram netos para ela. Quando ela ficou sabendo que em Belém aquela situação difícil já havia passado, né, que as colheitas estavam produzindo seu fruto, então ela pensou assim: agora é a hora de eu voltar. E aí ela conversou com as noras. E aí ela conversou com as noras e falou: olha, vocês precisam voltar para suas famílias porque eu não tenho mais filho para dar por marido para vocês. Então voltem. E era Orfa e Ruth. Orfa voltou, mas Ruth não quis voltar. Ruth falou: onde você for, eu vou contigo. Eu vou morrer com você. As duas foram então juntas para Belém, mas quando chegou em Belém, Noemi estava muito triste. O texto aqui diz que quando elas chegaram, foi justamente na época, o início da colheita de cevada. Ruth, como uma viúva ainda jovem, podia trabalhar. Era reservado naquele tempo algumas porções de espigas, de alimento nas fazendas, onde os fazendeiros permitiam que as viúvas elas entrassem para pegar, porque naquele tempo viúva não tinha pensão, viúva não tinha ajuda de ninguém, elas tinham que lutar pela sua própria sobrevivência. E Ruth, então, ficou ali, chegou ali já catando as espigas, não é? Noemi chegou muito amarga, muito triste, muito, sabe, frustrada, muito chateada. Eu imagino que ela estava num processo depressivo. Olha o que ela diz: eu saí daqui com as mãos cheias e de mãos vazias eu retornei. Mas nesse processo Deus trabalhou na vida de Noemi e Deus restituiu, Deus restaurou, Deus fez uma coisa linda que Noemi não pensava. Aquela nora que dedicou lealdade, fidelidade a Noemi, trouxe bênção para a vida de Noemi. Né? Deus permitiu que Ruth ela trouxesse bênção. Por quê? Deus ele deu sabedoria a Noemi. Noemi orientou Ruth. Ruth estava lá catando as espigas. O dono da fazenda, que era Boaz, era um dos resgatadores. Deus foi ali direcionando tudo. Boaz olhou Ruth, gostou de Ruth. E no fim da história, eles se casaram e ela veio a ter um filho, não é? Que deu origem também à genealogia de Jesus. Então, o que a gente vê nessa história? Deus ele não despreza processos. A alegria de Noemi ela foi restaurada. Ruth não era uma parente biológica, mas através de Ruth ela veio ter, digamos que, um neto postiço. E ela foi amparada, porque Ruth ali teve sua vida restaurada, era uma mulher viúva, ela teve sua vida restaurada, ela conseguiu se casar de novo e Deus ainda fez com que ela tivesse um filho. Isso alegrou o coração não só dela, mas de Noemi também. E Noemi veio até a proteção ali. A Bíblia não fala aqui, né? Mas a gente
pela lógica, a gente pensa que Ruth, ela deu ali todo o amparo que Noemi precisava. O que a gente aprende com isso, né? Que Deus, ele não desperdiça processos. Da mesma forma que ele consolou Noemi através de tudo que aconteceu, o casamento de sua nora e o filhinho que nasceu e a restauração da vida social dela, Deus, ele não desperdiça o processo que você pode estar vivendo. De repente você está pensando aí que é o fim. De repente você está pensando assim, tudo que eu tinha de bom saiu da minha vida. Eu perdi tudo. Mas existe um Deus que é todo poderoso, que restaurou na vida de Noemi. Ele não deu igual era antes. Ele não deu 2 filhos, mas ele deu amizade para ela. Ele deu carinho, ele deu conforto, ele deu sustento, ele deu alento. Entende isso? Da mesma forma, Deus pode fazer na sua vida. Deus pode fazer muito mais além do que você pensa, do que você imagina, porque Ele é poderoso. Ele pode te amparar, Ele pode te consolar, Ele pode te guiar. Então, busque o Senhor e creia nele. Ele não desperdiça processo. Se você está passando um processo difícil, nesse processo aí, Deus, ele quer que você aprenda coisas que talvez você ainda não sabe. Quem sabe seja de você aprender a controlar o seu jeito de ser, que você aprenda a pensar coisas boas. Quem sabe, através desse processo aí, Deus quer mostrar o poder dele na sua vida, não é? Porque quando tá tudo muito bem, a gente não busca tanto a Deus. Quando tá tudo muito bem, a gente não precisa de um milagre. E a gente não vê o poder de Deus. Às vezes a gente até vê na vida dos outros, né? Ah, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo festa. Mas de repente Deus está te chamando para você contemplar milagres, para você conhecer mais a Ele, para você saber do poder dele. De repente Deus permitiu perdas na sua vida, perdas significativas. De repente o que é teu tá na mão do inimigo, sabe? Situações de mulheres que perderam esposos para outras pessoas, não é? Situações de mães que estão com os filhos nas drogas, nos vícios, e tá vendo a situação e não consegue fazer nada, mas Deus pode. Deus pode fazer, Deus pode resgatar, Deus pode trazer de volta, Deus pode restaurar o casamento. De repente é o cônjuge, seja esposo ou a esposa, que está pertinho, mas que não demonstra amor, não demonstra carinho. Deus pode mudar essa situação aí. Ora a Deus, eu tenho falado isso para pessoas. Ora a Deus, para Deus colocar amor no coração dessa pessoa. Aí tem gente que fala assim para mim, ai Kelly, que absurdo, a pessoa devia me amar. É um ser humano. Não te ama? Tá contigo? Prometeu amor e não tá dando? Ora a Deus, porque Deus é poderoso, só Ele pode agir nos corações e nas mentes. E isso não é só com relação a cônjuge, não, é com relação a filho também. Muitas das vezes os filhos estão rebeldes, então pais e mães ficam assim, mas é meu filho, não deveria me obedecer? Deveria, não tá obedecendo? Ora por ele. É um processo, todas as famílias podem passar por isso, por problemas conjugais, por problemas com os filhos, mas Deus é poderoso. Eu não sei qual é o teu problema, qual é o teu processo. Pode ser um processo financeiro, pode ser um problema espiritual. Você busca o Senhor, porque Ele não desperdiça processos. E nesse processo que você está vivendo aí, Deus, Ele está contigo. Então não sai da posição, não. Continue buscando o Senhor, fica firme, não chuta o balde. De repente você fica assim, ah, tá, então meu cônjuge não tá ligando pra mim, meu cônjuge não me ama, minha esposa não me ama, então eu vou separar. Será que isso é vontade de Deus? Certamente não, não é? Então tem situações que não dá para levar adiante, né? E você bem sabe. Situações que te afligem, situações que te machucam, não é? Tem situação que para você se proteger, você tem que sair. Mas tem situação que com Deus você consegue ir adiante sim. Você não vai morrer, o Senhor vai te sustentar. O Senhor não desperdiça esse processo que você está vivendo. Em meio a esse processo, adore ao Senhor. Que ele, eu tô triste, adore a si mesmo. Bota um louvor na tua casa, começa a adorar a Deus. Começa a meditar na palavra. Começa a orar, se manter na posição, porque Deus tem lindas bênçãos reservadas para você, se você não desperdiçar o processo. Noemi mal sabia o que Deus ia fazer quando ela voltasse para Belém. Deus restaurou a vida dela e restaurou a alegria dela junto com Ruth. Amém? Deus pode restaurar a tua alegria também. Ele não desperdiça processos. Ele está trabalhando na sua vida. Amém? Vamos orar?
Deus Santo, Forte e Poderoso, obrigada, Deus, por essa palavra que falou primeiro comigo. Deus, que o Senhor Deus esteja cuidando dessa vida aí, guiando, livrando de todo mal. Abre portas para ela, Senhor, onde não tem portas. Supra suas necessidades físicas, materiais, emocionais, espirituais. Abençoa seus relacionamentos, seu casamento. Abençoa seus filhos, abençoa seu ministério. Abençoa toda a sua vida. Pai, talvez uma pessoa aí que ainda não conhece Jesus, que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. O Senhor é bondoso, amoroso, misericordioso, que ela possa se sentir também abraçada por ti. É assim que eu te oro, Pai, é assim que eu te peço. Dá para essa vida, Pai, um tempo de bênção, um tempo de restauração, um tempo em que ela possa ver orações sendo respondidas, Pai. Anima ela, fortalece, renova suas forças, assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Fique você aí na paz de Jesus. Um abraço.